Em Sinergismologia, página 8, segunda linha. Por favor, aborde o sinergismo memória, história para percepciologia. Quando nós vamos estudar o processo da retrocognição, como a gente estava comentando, vale a pena estudar e ter interesse pelo processo histórico, porque senão a pessoa não consegue encaixar, muitas vezes, aquela vivência ou aquela tendência, aquele interesse ao longo do que já existiu, ao longo do processo histórico. E sempre que eu, pelo menos, quando eu vou estudar a história nos livros, existe sempre esse binômio da memória com a história. Porque uma coisa é aquilo que de fato ocorreu, outra coisa é como aquilo ficou registrado, como aquilo foi, vamos chamar assim, colocado em palavras, como aquilo foi transcrito para o papel. Então, tudo isso tem um filtro da própria personalidade que faz isso. Isso não é neutro, vamos chamar assim. Sempre existe uma influência, uma influenciação do próprio pesquisador. Então, nós temos que considerar essas duas realidades. Aí eu estou falando mais no processo de memória documental, patrimonial e assim por diante. Então, quando você insere dentro desse contexto o processo da parapercepciologia, aqui no caso principalmente a retrocognição, a gente comentou um passando antes que você vai poder fazer esse cotejo de muitas vezes se surpreender com retrolembranças que não foram registradas pela história, ou às vezes foram registradas de modo diferente, modo muitas vezes ideologizado, vamos chamar assim, ou com algum tipo de tendência mais específica, ou simplesmente aquilo foi completamente distorcido. Então, quem estuda muito, o professor Valdo às vezes comenta esse processo, sabe que muitas vezes não foi bem assim que a história registrou, e você consegue adquirir um nível de autoconfiança na própria holomemória que você é capaz de afirmar que aquilo simplesmente não foi assim, ou estão forçando a barra, ou houve algum interesse no modo como aquilo ficou registrado pela história. Então, vale a pena nesse processo sempre ler várias fontes para você ter uma análise um pouco mais isenta do fato.